Então, nós vamos ver aí a natureza das comunicações espíritas. É o que está lá no Livro dos Médiuns, foi a base do nosso encontro, do Livro dos Médiuns, no capítulo 10. Para que tenhamos essas comunicações, necessário se faz. Então, as ilustrações, as imagens são de internet, mas para facilitar o nosso entendimento. Uma reunião mediúnica, nesse quadro à esquerda, mostra os encarnados e os desencarnados em perfeita sintonia fluídica. Aqui, à direita, também em cima, nós temos uma outra reprodução, uma outra imagem que mostra diferentemente, trazendo mais para um lugar comum. E aqui, como nós estamos falando de natureza das comunicações, então, sim, aqui tem como muitas vezes, por que é necessário estudar? Por que se faz necessário pesquisar para nos fazer? Então, onde nós buscamos? Hoje nós temos um cérebro pensante e raciocínio, já como fato, porque alguém está dizendo. Então, aí está a ilustração. Zé, quero o número deste pedido. Alguém fala despedido, o outro está tomando ar. O Zé está despedido. O outro, eu também. O Zé e todos estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Olha o que é, não é nem um boato. É aquela coisa de nós ouvirmos e não filtrarmos. De nós ouvirmos e sairmos espalhando as coisas. Então, sempre foi. O Evangelho de Jesus sempre sofreu mutilações e alterações exatamente por pessoas, não vamos nem dizer irresponsáveis, mas que não raciocinavam em cima daquilo que estava sendo dito. Então, para falar da natureza das comunicações, o que nós temos num primeiro momento na casa espírita? Então, nós temos a chamada primeira fase. O espírito somente recebe permissão para adentrar a casa espírita, para manifestar-se através dos médiuns, quando aceita todas as condições necessárias numa comunicação de respeito e comportamento. Até a porta da casa espírita pode ir qualquer um e vai. Da porta para dentro, somente com autorização da equipe, da cúpula protetora da casa, da direção espiritual da casa. E a partir do momento em que ele recebe, ele tem que se portar de acordo com o regimento e respeitar o que está sendo falado. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser. Então, esse primeiro momento, ele é passado para ele as normas da casa, de uma reunião, e como ele deve se portar. Esta é considerada por nós, então, a primeira fase. Em seguida, o espírito recebe uma carga de energia positiva, ficando menos denso. É como se ele passasse por um feixe de luz, como se ele passasse por um foco de luz, como se fosse um lava-rápido, como se fosse um ultrassom, como se fosse uma radiografia, para retirar os miasmas e as energias deletérias mais densas, para que isso não possa afetar o médium. E aí, gatinha? Na terceira fase, após esta fase de energização espiritual, os espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar e fazem a ligação de sua mente perispiritual aos órgãos sensórios do médium. Então, precisa haver uma sintonia fluídica. Então, o espírito que dar a comunicação, então ele é aproximado do médium e aí é feita a sintonia. Ou seja, o médium que oferece melhor condição, o médium que mais se afina, não com o desequilíbrio, mas com as energias de acordo com a necessidade do espírito comunicante. E, finalmente, a quinta fase. O médium que não se mantém moralmente equilibrado irá passar a energia negativa que irá fortalecer o espírito. E o médium perderá o domínio energético, proporcionando ao espírito o domínio sobre a manifestação, ocasionando comunicações muito desagradáveis de natureza grosseira ou frívola. O espírito não consegue o seu reequilíbrio e dificilmente aceita o seu encaminhamento. Prefere voltar para o lugar
de onde se encontrava antes. Então, quando tem um trabalho, quando a equipe não está equilibrada, quando não estão todos harmonizados, quando estão preocupados com as coisas materiais do dia a dia, não tem disciplina, então, ao invés de o espírito comunicante se adequar e se adaptar à reunião, ele acaba trazendo perturbação. E aí o médium em desequilíbrio fortalece o espírito. Por quê? Como que ele vampirizasse, como se ele sugasse, como se ele usasse a energia do médium, se fortalece. E aí a equipe fragilizada não tem condições de socorrer. Por isso, ele prefere voltar de onde ele veio. Toda essa apresentação, toda esta introdução para mostrar para nós a responsabilidade. As duas imagens de cima, direita e esquerda, mostram uma disciplina. Sim, não está dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas disciplina quanto ao horário, procurar nos desligar daquilo que foi o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aí nós chegamos nessa primeira colocação. Natureza das comunicações. Então, o que nós temos? O Livro dos Espíritos nos traz essa classificação dos espíritos, nos traz nessa ordem. São aqui, para nós, os espíritos puros pertencem a uma classe única. Característica, são os puros de coração que já viram a Deus, ou virão a Deus. Que, para nós, o único que nós conhecemos e que temos ciência é exatamente Jesus. Os da segunda ordem são os espíritos bons. São os superiores, que possuem ciência, a sabedoria, a sabedoria que conhece o conhecimento, o bom juízo ou o bom senso. Os de ciência, que têm o conhecimento científico. E os benévolos, que já praticam a bondade e um conhecimento limitado, não conhecem tudo. E os espíritos imperfeitos da terceira ordem, nós temos os batedores e Eita! Tchau, vamos com Deus! Que são dessa classe. Batedores e perturbadores são aqueles mais de efeitos físicos. Os neutros, que não são nem bons, são ruins, eles se adaptam às situações dentro daquilo que é exigido. Os pseudo-sábios, que têm o conhecimento, mas o orgulho e o egoísmo ainda predominam. Os levianos, que além da ignorância têm a malícia, que vivem induzindo as criaturas aí a situações vexatórias, ao fanatismo, às crendices e ao misticismo. E, em último, os impuros, que ainda têm a inclinação ao mal. São aqueles que ainda se comprazem no mal. Entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer, que por serem espíritos, todos devem saber de tudo. Da mesma forma que numa casa espírita, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, nem o presidente, nem diretor de doutrina, nem diretor de ensino sabe tudo. Nós temos conhecimento, nós temos ali informações, mas pelo fato de estarmos em uma posição, estarmos aí em um departamento, não significa que nós conhecemos tudo. É a mesma coisa são os espíritos. Os espíritos o que são? Que são, senão homens, senão os seres humanos desencarnados. Então, não é pelo fato de estar desencarnado que eles sabem tudo. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque se eles não sabem tudo, nós não podemos confiar e aceitar tudo que eles estão dizendo. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão se despojar. Esta classificação que Kardec disponibilizou, que está lá, né, no Livro dos Espíritos, da pergunta de 100 até a 125, é exatamente isso, é o adiantamento moral. Sempre que fala adiantamento ou evolução espiritual, nós estamos falando em termos de moral. Nós estamos falando em termos de princípios e de valores morais. Ao mesmo tempo em que, aprendendo, estudando, frequentando os desencarnados que frequentam as casas espíritas, sempre acompanhados pelos seus dirigentes, pelos seus orientadores, eles também vão aperfeiçoando, vão corrigindo essas imperfeições, adquirindo as virtudes necessárias para a sua próxima reencarnação. Portanto,
As comunicações dos espíritos vão variar de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual de cada um, de forma similar às comunicações dos homens na sociedade. Então, se nós estivermos ali, se estivermos no meio de médicos, eles vão falar de coisas que nós teremos dificuldades de assimilar. A mesma coisa se nós estivermos junto de engenheiros ou qualquer outra profissão, se eles estiverem usando termos relacionados à sua profissão, nós vamos ter dificuldade. Mas o comportamento deles, seja que profissão que eles tiverem, nós temos condições de avaliar. Porque a condição moral, o respeito e a educação não tem nada a ver com conhecimento. As pessoas que, às vezes, têm muito conhecimento ou já leram tudo, pode ser simplesmente um intelectual imbecil. Então, não tem nada disso, um intelectual e idiota. Então, isso não significa. Então, da mesma forma, são a natureza das comunicações. Às vezes, o espírito chega falando palavras bonitas, palavras pomposas, usando nomes conhecidos por nós, nomes que são aqui muitas vezes homenageados, mas quando nós ficamos atentos na natureza do que eles estão falando, nós vamos vendo que muitos deles estão em uma situação muito inferior até mesmo à nossa. A finalidade das comunicações pode ser perfeitamente conhecida pela linguagem dos espíritos comunicantes. Então, quando se fala, o Kardec, quando ele elaborou lá o livro, quando ele codificou o Livro dos Médiuns, ele recebeu algumas comunicações como se assinadas por Jesus Cristo. Uma delas está lá no Livro dos Médiuns com restrições lá no final, chamadas de apócrifas. Uma delas, quando ele reviu o Livro dos Espíritos, atendendo à solicitação do Espírito da Verdade, ele fez algumas correções e ali ele viu que ele tinha se enganado. Então, a finalidade das comunicações nós vamos entender pela forma que avalia. Por isso a psicografia é muito importante, porque a psicografia fica ali para avaliação posterior. A importância de uma equipe para que nós possamos ver a natureza da comunicação, a natureza de uma reunião mediúnica, nós vamos ver por causa desse processo. É preciso sempre haver ali um conceito, é preciso avaliar, quando é psicofonia, uma reunião do grupo para ver o que foi dito, se realmente está de acordo com o trabalho, com o objetivo da assistência, os médios, a seriedade que aquilo está falando. Então, é preciso. A linguagem é fundamental. Por isso, a importância também da harmonização. Oferecer condições para o exercício da mediunidade de forma saudável e segura, em perfeita harmonia com a codificação espírita e com as obras espíritas suplementares de inquestionável valor doutrinário. Então, quando a direção de doutrina convida este ou aquele trabalhador para participar da equipe, para ele integrar esta equipe, é exatamente neste sentido, que todos podemos doar, todos podemos auxiliar, mas para isso se faz a importância de se conhecer as obras espíritas e as obras complementares. Por que obras complementares? Porque nós não podemos ficar somente na codificação. Kardec, por exemplo, ele não fala de perispírito, ele fala de corpo espiritual, mas ele não se aprofunda. O perispírito foi estudado depois. Tem um artigo que é de suma importância para nós espíritas, mas ele não está na codificação, ele está na Revista Espírita de maio de 1858, quando Kardec vai dizer que o perispírito é indestrutível. Então, até por isso, nós sabemos com quem estamos falando. Nós não estamos falando com o espírito, mas com o perispírito dele, e ele tem o conhecimento que ele levou da sua vivência terrena. Amparar os espíritos em processo de reencarnação é o objetivo da reunião e das comunicações. Contribuir para o desenvolvimento da ciência espírita através de estudos edificantes relacionados à mediunidade em geral e ao processo de intercâmbio mediúnico em particular. Ao mesmo tempo em que nós somos trabalhadores, nós também somos assistidos.
ao mesmo tempo em que nós ajudamos a socorrer e a consolar, nós também estamos sendo beneficiados. Nós estamos sendo um instrumento, a ferramenta da qual os benfeitores espirituais estão fazendo. Então, nós somos o medianeiro, nós somos o intermediário, nós somos o fio condutor, o fio que conduz a energia elétrica lá da ligação, lá da rua, até o nosso lar, através da tomada. Então, por isso nós temos que estar sempre plugados. Quando nós desligamos o interruptor, nós estamos cortando essa corrente. Mediunicamente, sim, nós temos essa capacidade. Por quê? Nós precisamos do nosso dia a dia, das nossas responsabilidades. Nós não podemos ficar, não tem como ser médio 24 horas por dia. Nós precisamos nos educar, até porque nós temos os nossos afazeres. Mas, nesse sentido aqui, é exatamente esse o objetivo. Por isso, a figurinha que está aí se mexendo, a importância de uma equipe, trabalhar e servir, zelar uns pelos outros para que possamos ajudar a todos. Prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer. Muitos nem sabem que morreu, e outros ainda se comprazem no mal, como os da 10ª classe aqui, os impuros, que ainda praticam o mal, que ainda se comprazem no mal e que ainda se divertem no mal. E aqueles arrependidos e que já estão dispostos à reparação. Então, é esse o objetivo das comunicações, porque através do diálogo nós vamos ver como melhor ajudar a esses irmãos neste momento em que estão passando. Aqui é uma representação de uma assistência de desobsessão. Tá? Então, procurei, dentro da imagem, essas imagens pertencem ao projeto Imagem, mas estão disponibilizados. Então, aqui seria uma reunião de desobsessão para nós analisarmos. Então, aqui onde está a P, né, aqui é simplesmente o aprendiz. No caso, aqui seria o André Luiz. Então, em toda reunião, nós vamos ter esses aprendizes como o André Luiz, como tivemos o Gúbio, como tivemos o Vicente em outras obras. Então, tem sempre desencarnados que já estão em condições de estudar e de vivenciar o que está fazendo. Então, esse AP aqui é de aprendizes representando o André Luiz. Aqui, benfeitor espiritual, que aqui é um trabalhador, não é o mentor do trabalho, não é o mentor da reunião. É um benfeitor espiritual que está auxiliando. O orientador encarnado, orientador, dialogador, doutrinador, nós vamos ver o porquê das mudanças desta nomenclatura. É aquela criatura que vai conversar com a entidade. O doutrinador é aquele que vai ali manter uma conversa com a entidade. Os médiuns de sustentação são esses três que aqui estão. A mocinha de marrom, o rapaz do meio e a mocinha que está de verde. Vejam que a representação da luz, essa chamazinha que vem, ela vem do alto, não é da lâmpada. Elas estão conectadas, porque é uma ligação perispiritual. Passa pelo cérebro físico e passa pelo cérebro perispíritico. Essa criaturinha que está aqui em marrom, o obsessor, né, é uma representação, é muito mais para diferenciar a situação em que ele se encontra, essa revolta. A moça de azul é a médium de psicofonia, ela está oferecendo o seu corpo físico e o seu aparelho fonador, exatamente para que a entidade possa se comunicar. É através dela que nós vamos ver a natureza da comunicação. Então, a psicofonia, ela vai oferecer, mas quem vai dizer é o obsessor. Só que ela é que vai controlar o que ele vai poder dizer ou não, porque ele foi avisado lá na entrada, como nós vimos naquela primeira fase. E aqui do lado, de verde, é o dirigente espiritual. É só uma representação para nós entendermos a importância de cada um num trabalho de desobsessão. Esta equipe, formada por grande número de trabalhadores, submete-se à direção de um mentor ou instrutor espiritual,
o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, o de encarnados e o de desencarnados, sendo que o programa estabelecido pela equipe do plano físico depende para sua execução da aquiescência e da permissão do mentor espiritual. Então, a reunião aqui no plano físico, a reunião de trabalhadores, ela acontece de pleno acordo com os benfeitores espirituais. A reunião, ela não acontece aqui nesse momento. Não existe improviso. A reunião, muitas vezes, é preparada com meses de antecedência. Então, os benfeitores espirituais, eles sabem tudo o que vai acontecer. O dirigente encarnado, ele programa, ele sabe, tem uma sequência, tem uma disciplina. Esse médium que vai ficar hoje na sustentação, na outra reunião, ele pode ser o de psicofonia, né? O dirigente que aqui está, amanhã pode ser substituído pelo dialogador, pelo orientador e um e outro. Tudo depende da disciplina, do regimento de cada caso. O que precisa nós termos sempre em mente é que a reunião de encarnados, os benfeitores espirituais têm total ciência e conhecimento do que vai acontecer, das entidades que irão se manifestar e da necessidade que cada um de nós, os recursos que nós temos a oferecer. A avaliação não é um fim, mas um meio que permite verificar até que ponto os objetivos ou as finalidades de um trabalho estão sendo alcançados. A avaliação da prática mediúnica deve focalizar aspectos doutrinários espíritas do trabalho e a conduta dos participantes perante a manifestação dos espíritos. Então, numa reunião, depois que encerrou a parte espiritual, então a Cris chega lá, vamos ver aqui a comunicação que a Odete trouxe. Olha, ela falou isso e isso, isso. Isso aqui está de acordo. Não, está certo. Ela falou isso, é isso mesmo, nós precisamos direcionar. Aí, vou dizer, mas o Valdir trouxe lá na palavra dele lá, falou que o trabalho está em desequilíbrio, que os médios estão em desequilíbrio, que os médios estão irresponsáveis. Opa, espera lá. Muitas vezes é nessa avaliação. O Valdir, de repente, está querendo falar alguma coisa para alguém especial e não teve coragem. Então, ele aproveitou que estava ali numa situação de mediunidade e ele expôs aquilo que ele está sentindo, mas passou. É um animismo. Então, essa avaliação no final do trabalho é uma maneira de conceituar, de nós vermos se está tudo bem, se tem alguma falha, alguma correção, ou principalmente como os trabalhadores da equipe estão se relacionando uns com os outros e em relação à equipe espiritual. Não é para brigar, condenar, julgar, é simplesmente avaliar para melhor servir. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudar. Então, de repente, vamos lá. Então, eu estou falando isso, olha, não, o trabalho foi assim, as entidades estavam desta forma, e meio... Aí, de repente, o Carlos vira e fala assim, Sebastião, e se nós, ao invés de fizermos assim, em vez de colocar alternado masculino e feminino os médios, e se nós colocássemos o masculino de um lado da mesa, o feminino do outro, para essa troca de coisas? Tudo isso é analisado. Não é porque eu sou dirigente, não é porque eu sou o dialogador, não é porque eu estou na sustentação. Mais uma vez, Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele diz assim, que nós devemos ocupar os postos não de acordo com o nosso conhecimento, mas de acordo com a nossa capacidade de servir. Então, da mesma forma que eu manifesto a minha opinião
Da mesma forma que eu mostro ali como eu vejo o trabalho, eu tenho que ter o respeito pela opinião alheia e ver o que é melhor para o grupo, o que é melhor para a equipe e o que é melhor na função que nós estamos desempenhando. Nosso objetivo não é o eu, mas a obra, como o próprio Cristo ensinou e que está lá, que Kardec colocou para nós. A obra precisa continuar. Então, numa reunião, numa equipe mediúnica, nós não podemos ter melindres, nós não podemos ter aí essas situações, muitas vezes, das pessoas ficarem, eu não estou me dando bem nesse trabalho. Quem se afasta da casa espírita por causa de pessoas, nunca esteve na casa espírita por Jesus e para Jesus. Então, ele vai continuar procurando Jesus e Deus e não vai encontrar, porque não está nas casas, está em nós. A avaliação não deve ser dispensada, uma vez que é sempre importante fazer uma reflexão sobre o conteúdo das comunicações mediúnicas recebidas e as percepções e sensações captadas pelos integrantes do grupo. Então, essa avaliação no final, ela serve para nós de estudos, mas ela fica ali na sala. Não é para levar para casa, para ficar comentando no ônibus, para ficar comentando no estacionamento, e muito menos no trabalho. Aconteceu no trabalho. É uma equipe mediúnica, é um grupo de trabalho. Nós estamos ali a serviço, nós estamos ali para servir ao Evangelho. E como nós estamos ali para servir a Jesus em nosso benefício, nós temos que entender que todos nós somos imperfeitos. Então, nós não temos o direito de sair falando dos nossos irmãos socorridos ou dos nossos companheiros de assistência que têm esta ou aquela dificuldade e que nós precisamos ajudar, colaborar e não ficar aí tendo detentores da verdade absoluta. Se a identidade dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. Isso está de acordo com... Mas está de acordo com as naturezas das comunicações? Nós estamos falando do que os espíritos estão dizendo. Para saber o que os espíritos vão dizer, o que eles estão dizendo, nós temos que saber quem é, com quem nós estamos conversando e com quem eles estão falando. Não adianta nós colocarmos um médico para falar de medicina ali no jardim da infância ou no ensino médio. Não adianta nós falarmos de física quântica lá para criaturas que não têm o mínimo conhecimento, mal sabe ainda formular palavras. Nós estamos semeando em terreno infértil. E outra coisa, identidade do espírito, não adianta o espírito chegar falando que é o Emmanuel, que é o Mateus, que é Maria, ou que é Duque de Caxias, ou que é a Princesa Isabel. Para nós, não importa quem seja, importa o que ele está trazendo. Se essa comunicação que ele está trazendo é pessoal, é coletiva ou é universal. Nós temos que entender qual a razão. É para o benefício do espírito comunicante ou é para o benefício do grupo? Sim, aqui, mas colocou uma imagem, é só uma representação. Nós sabemos, não existe anjo, não existe demônio. O anjo é um espírito que evoluiu, que venceu as suas imperfeições e que não tem mais o que espiar. Enquanto que o demônio é só aquele ser humano, aquele espírito que ainda está perdido, sem referência, que precisa de ajuda, que ainda tem desejos de vingança, tem ódio, ciúme, orgulho, que ainda tem dificuldades de compreender que a vida espiritual é diferente da vida material. Por isso, da mesma forma, aqui como nós temos pessoas grosseiras, mal educadas, pessoas que são os chamados de pavio curto, na espiritualidade também é assim que se encontra. Então, é desta forma que nós vamos entender as comunicações. Espíritos superiores, que nós aprendemos.
para que nós possamos ter a ideia de como é a comunicação que nós estamos recebendo, de qual é a natureza. Às vezes, quando nós conversamos, a natureza da comunicação, dependendo de como a pessoa se expressa, o sotaque, nós falamos, nossa, esse é do Sul, esse é do Paraná, nossa, esse é do Rio, nossa, esse é do Pará, do Belém. Da mesma forma que aqui nós falamos desse sotaque, para que nós possamos entender a natureza das comunicações, nós vamos ver como os espíritos se comportam e quais são as suas características e propriedades. Espíritos superiores, a identidade é secundária. A linguagem que eles usam está na razão de sua elevação, ou seja, é uma linguagem digna, clara, nobre, elevada e sem trivialidade. Importante é o conteúdo, demonstram afabilidade e bondade, expressam-se de uma forma concisa, com simplicidade e modéstia. Então, esses espíritos que muito conhecimento, têm a sabedoria, são prudentes, mas eles entendem as nossas dificuldades. Então, eles falam de uma forma simples, objetiva, acolhendo, consolando. Não ficam falando de trivialidade, não ficam falando de coisinhas, de mimimi, de fofoca com isso, com aquilo. Então, em todas as situações que eles se encontram, eles estão sempre ali alinhados com os ensinamentos de Jesus. Não se vangloriam, nem exibem seu conhecimento e a sua posição. Só falam do que sabem, não dão ordens, não aconselham. São prudentes e só ensinam bem. Então, mas nossa, hoje eu trouxe a comunicação da Joana de Ângela, da Teresa Dávila, e ela falou assim, que o nosso grupo é muito irresponsável, que nós não temos disciplina. Não. Espírito, eles não dão ordens superiores. Eles entendem as nossas imperfeições. Eles ensinam, eles trabalham pela nossa evolução, mas eles respeitam o momento em que nós nos encontramos. E eles não ficam exibindo, procurando palavras difíceis, as vicissitudes do Cristo redivivo. Não, eles falam de uma forma clara que nós possamos e que nós temos condições de absorver. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre caminham juntos. Isso está lá no livro dos médiuns, na questão lá 265. É aquilo que nós estamos falando. Você tem pessoas que são muito inteligentes, tem pessoas de raciocínio rápido, tem pessoas que fazem uso mesmo da sua ideia, mas nem sempre ela caminha lado a lado com a moral. As pessoas muitas vezes existe um abismo enorme entre o conhecimento e a moral. São as dificuldades. Por isso nós estamos em um planeta de provas e expiações. Por isso que não podemos nunca dizer que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, mas uns estão no iate, outros estão no petroleiro, outros estão na canoa, outros estão numa jangada, outros estão num bote. E a grande maioria são náufragos numa ilha esperando ajuda. Então, às vezes, quando nós olhamos aquelas pessoas querendo mostrar muito conhecimento e muita informação, também precisamos ter cuidado com as suas atitudes morais. Um médium pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para outro. Estando junto dois médiuns de igual capacidade, um espírito que se dispõe à comunicação mediúnica se manifestará por meio de um e não do outro médium, aonde não encontra a aptidão orgânica necessária. Então, é aquilo também que nós falamos lá no primeiro quadrinho. Por isso, aquele quadrinho estava colocado lá naquela primeira e segunda fase. Quando vocês receberem, dá uma pausa lá para vocês fixarem bem o que ele está dizendo. Muitas vezes, o espírito ele não vai se comunicar através da Cris. Por quê? Porque ele sabe que a Cris não vai deixar ele falar o que ele quiser. Ela tem uma educação mediúnica, ela tem uma moral, ela tem conhecimento, ela tem disciplina, ela tem a experiência do servir. Mas, de repente, o Sebastião está na mesma equipe. Então, ele vai se manifestar através do Sebastião, que correu o dia inteiro, discutiu no trânsito, discutiu no trabalho, falou mal do chefe, isso aqui. Então, é onde encontra maior afinidade. Por isso, quando nós vamos para uma reunião mediúnica, é importante essa harmonização, porque existe essa sintonia fluídica. A equipe espiritual, ela faz essa ligação fluídica entre a entidade manifestante e o médium. E o espírito vai se afinar.
Um espírito que está revoltoso, um espírito que está nervoso, um espírito que ele está agitado, vai se afinar com o médium que está nessas condições. Por isso, disciplina que o próprio médium ele já vai conversando com a entidade, ele já vai orientando a entidade, procurando acalmar, procurando esclarecer, para que no momento do diálogo já está adiantado e esse espírito já esteja também ele harmonizado, que ele esteja mais equilibrado, para que possa manifestar e ser melhor atendido em suas necessidades, conforme suas características de elevação ou de baixeza das ideias, do saber e da ignorância, vícios ou virtudes, as comunicações podem ser. Então, numa reunião, nós vamos receber, numa reunião de desobsessão, então, não é que não pode. Numa reunião de desobsessão, não se deve ali, eu vim para agradecer. Não, esse tipo de comunicação é numa outra reunião. Então, nós precisamos ter essa ideia. Não, mas era um benfeitor, era um aprendiz como André Luiz que queria agradecer por ter apoiado a família. Não é esse o momento. A nossa função também é disciplinar. Então, a natureza das comunicações está ligada diretamente com as reuniões e as comunicações. Então, essas comunicações, a natureza dessas comunicações, elas podem ser como? Grosseiras. O que é uma comunicação grosseira? São aquelas cheias de termos chulos, baixos e indecorosos. Grosseiro, porque o espírito quer xingar, o espírito quer levantar, o médium quer levantar, gesticula, grita, fala palavrão, e às vezes ofende mesmo. Se não tomar cuidado, pode às vezes decorrer ou incorrer em falhas ofensivas, mesmo a ponto de desequilibrar a reunião. Aliás, é esse o objetivo da natureza das comunicações grosseiras. Desequilibrar o ambiente e os médiuns, criando um ambiente que não seja mais favorável para o socorro dos necessitados. Mas as comunicações também podem ser frívolas, fútil, sem valor, sem importância. Olha, a semana que vem vai chover. Olha, é isso. Olha, a casa está passando por uma perseguição aqui, por isso que todos os trabalhadores estão em desequilíbrio. Você poderia visitar a casa do fulano? Olha, tem uma pessoa que vem aqui, fala para ela que eu estou bem, isso aqui. Mas isso é sem importância? Depende, por isso toda casa espírita tem um regimento. Nós não podemos ir lá para passar com o doutor Kenji e chegarmos lá e falar para ele: o senhor sabe os números da Mega Sena? Ou chegar para ele e falar: olha, eu estou programando uma viagem, o senhor sabe se vai ter algum acidente, se eu estou correndo algum risco, algum aquilo? Por quê? Então dê o lugar, permita que vá alguém que vai aproveitar essa oportunidade. O Dr. Kenji, o próprio médium, o Geraldo, eles têm as suas responsabilidades, os seus afazeres, eles têm os seus compromissos. E nós não temos o direito de atrapalhar, nós não temos o direito de ocupar o lugar ou a oportunidade de alguém que quer aprender, que quer ser socorrido. É como se nós estivéssemos na fila para passar no hospital e nós estamos com saúde. Não, eu vim aqui porque eu não tenho nada para fazer lá em casa, e aí eu vim aqui para ver essas pessoas com dor. Isso é uma situação frívola que nós devemos evitar. Então, tem muito espírito, e a espiritualidade superior permite que eles venham para ver como está funcionando o grupo, a casa, a equipe e os próprios médiuns. É uma maneira de educar. As reuniões ou as naturezas, elas também podem ser sérias, são ponderadas. O espírito só falará do que sabe ou do que precisa. São essas de estudo, são essas que trazem orientações, que trazem mensagens de valor, que trazem mensagens edificantes, gratificantes, sempre nos impulsionando a seguir em frente, a melhorar a nossa condição moral, que nós tomemos o cuidado,
que nós busquemos sempre a prática da caridade, do amor, do perdão, lembrando sempre que o trabalho ele é filho do progresso. O progresso todos nós estamos sujeitos e o trabalho é que nos oferece a oportunidade de nos melhorar. Então, por isso precisamos ficar atentos a essas comunicações. E as instruções instrutivas, que induzem ao conhecimento fundamentado e lógico. Uma sala de aula, uma aula como que nós estamos tendo hoje, é comunicação? É instrutiva? Claro que é. Nós estamos na busca de aprendizado, nós estamos na busca de informação e de conhecimento para que possamos melhor servir. Nós somos um instrumento que está sendo afinado, um instrumento que está sendo adaptado. Os benfeitores, eles usam, às vezes, instrumentos imperfeitos, mas devido ao conhecimento, devido à sua elevação, eles conseguem fazer uso de um instrumento imperfeito. Mas, à medida em que nós vamos trabalhando, nós vamos nos aperfeiçoando. É esse o objetivo das reuniões instrutivas. As comunicações grosseiras também acontecem? Sim, nós falamos. Então, como são elas? São as que contêm expressões que ferem o decoro, como está lá em cima. Só podem provir de espíritos de baixa classe, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada difere das que provêm de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade. São entidades perseguidoras, obsessoras. São aqueles que não têm o mínimo de respeito. Eles falam de situações que envergonhariam a qualquer um de nós. Então, é a mesma coisa que se nós fôssemos na casa de alguém e começássemos com aquelas piadas onde usamos palavras indecorosas, onde nós usamos de palavras e de situações que induzem à promiscuidade, ao preconceito, à discriminação. Essas são comunicações grosseiras. E os espíritos que assim se manifestam, sim, precisam de ajuda, precisam de orientação. Se um aluno que é indisciplinado, um aluno que não sabe respeito e educação, se pega um professor que é o chamado pavio curto, que também não tem respeito, não tem educação, vai ser uma tragédia. Por isso a mansietude, por isso a benevolência, por isso a caridade, para que possamos melhor ajudar. Mas as comunicações existem sim, e dependendo do ambiente, dependendo dos médiuns, como ocorrem essas comunicações, elas sim podem, às vezes, trazer situações até traumatizantes. Por isso que hoje, a maioria das casas espíritas, as comunicações, a educação mediúnica e o esclarecimento não é mais feito na presença de assistidos, exatamente para não causar vergonha, para não criar aí uma situação vexatória para aqueles que estão procurando se melhorar. Essas entidades podem se comunicar por médios que lhe proporcionem tal oportunidade e não ter caráter grosseiro devido à boa educação mediúnica, que filtra e qualifica a comunicação, reprimindo o que seja indesejável. Então, o médium, ele tem essa capacidade, ele está emprestando o aparelho vocal, ele está emprestando o seu corpo físico, o seu corpo material. Mas é preciso lembrar que a física nos mostra que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o espírito ele não ocupa o lugar do outro. O espírito encarnado do médium fica ali do lado. Ele permite a comunicação, mas a qualquer momento ele tem condições de voltar para o corpo e assumir. E mesmo à distância, observando, ele controla o que o espírito comunicante vai falar. Então, é só aquilo que o médium proporciona, aquilo que é permitido que ele vai deixar falar. De acordo com o caráter
dos espíritos grosseiros, as comunicações podem ser triviais, que é também por vulgar, ignóbeis, vil, desprezível, baixa, obscenas, sem pudor, indecente, imoral, insolentes, desrespeitoso e também atrevido, arrogantes, orgulho e soberba, malévolas, índole voltada para o mal, ímpias, cruéis e sem piedades. Então, existem uns sem números. Por quê? Porque os espíritos desencarnados, eles não viram santos só pelo fato de que desencarnou. Os espíritos, os seres humanos, eles partem da Terra aqui para o mundo espiritual e eles vão continuar exatamente como era. Tem espírito que gostava do álcool, vai continuar tendo essa necessidade. O do fumo também, o do sexo também. Aqueles que praticam o mal, que gostam de fazer, aqueles que gostam de uma maledicência, de uma fofoca, eles vão fazer todas as situações para criar esse ambiente no qual eles se identificam. A importância das comunicações, a importância de uma equipe mediúnica, a importância de uma casa espírita é para dar direcionamento, é para que a mediunidade seja educada. Como, mais uma vez, Paulo de Tarso vem em nosso socorro. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Então, não é porque eu posso que eu vou fazer. É preciso respeitar a lei de liberdade, a lei de justiça, a lei de caridade. Então, mas temos que prestar atenção, porque os espíritos falam daquilo que o seu coração ali eles conhecem. Evangelho de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós precisamos ficar atentos nessas comunicações grosseiras. As comunicações frívolas. Então, nós temos aqui uma reunião mediúnica. Então, a mocinha da direita aqui está pensando que vai comprar o carro, ela e o rapaz de gravata branca. O outro está pensando na colega de trabalho, na mocinha que ele viu no metrô, no ônibus. O outro está pensando na aplicação, no dinheiro que ele tem no banco, como ele vai aplicar, se ele vai viajar, se ele vai comprar um barco. Então, onde que está? Onde é que está a responsabilidade? Onde é que está o objetivo da reunião? Que tipo de espírito vai se afinar nessa reunião aqui? Se os médiuns estão com esse pensamento. Ah, mas ele não pode pensar em comprar um barco, ele não pode pensar na... Podemos tudo, mas aqui não é um lugar para isso. Aqui não é uma ocasião para isso. Então, que tipo de espírito? Os espíritos sérios, os espíritos com moral e com comprometimento, eles não vão vir numa reunião que tem os médiuns com esse pensamento. Por isso as reuniões se tornam frívolas, porque já que estão reunidos com esse pensamento, que tipo de espírito virá se comunicar? Os que se afinam com eles. São comunicações compridas e que não dizem nada, às vezes pontilhadas de absurdos, sem nenhum senso lógico. Nada tem de indecoroso, mas também nada de sério. São mensagens irresponsáveis. Às vezes são maldosas, irônicas, apresentam duras verdades que ferem com justeza. Um exemplo do que é uma comunicação, uma mensagem irresponsável, no auge da pandemia, alguém diz, olha, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai passar em todas as casas. Então, você precisa ficar com o braço descoberto para você tomar a vacina. Você precisa ficar... Onde é que nós vamos? Como vamos levar? Aí assina Dr. Bezerra de Menezes. No mínimo, uma comunicação dessa foi recebida numa reunião com esses pensamentos. Ah, você vai lá no cemitério, pega um pouco da terra do cemitério e aí você planta espada de São Jorge, Guiné e não sei o quê, e não sei o quê.
que a sua empresa vai ser próspera e você vai ter muito sucesso. Aí, quando você menos esperar, está você procurando a Cris e o Geraldo dizendo, olha, tem um espírito que está dizendo que quer a terra lá do túmulo dele de volta. Como é que eu faço? Ah, mas você foi... quer dizer, quando você foi lá, você foi em qualquer lugar. E agora, para reparar a situação, você quer que os espíritos sérios, que os espíritos comprometidos vão aí corrigir aquilo que você não teve prudência para analisar. Estas reuniões se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos, os quais muito agrada essa espécie de assembleia. Aqui não faltam, por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. Aquela brincadeira do copo, por exemplo, que todos conhecem. Sim, é desta forma que ocorre. Toda a reunião, Jesus não disse que quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei? Onde nós tivermos pessoas com mediunidade, onde nós tivermos pessoas que têm esse intercâmbio com o mundo espiritual, você vai ter comunicação. O importante é saber que tipo de espírito nós estamos atraindo. Essas reuniões, como essa que está aqui na imagem, são para esses espíritos brincalhões, zobeteiros, levianos, irresponsáveis, que se divertem muito mais com a ignorância das criaturas que estão ali. Eu vou casar? Será que eu vou demorar para casar? Como é o meu noivo? Será que ele é assim, aquilo? Será que eu vou viajar? Será que eu vou me informar? Então, nós também temos que ter cuidado. Nós temos que buscar consolar, informar, mas, acima de tudo, esclarecer essas criaturas, mas de uma forma clara e objetiva para que eles possam entender. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro. Desculpa. Que se lhes coloca à prova a perspicácia em adivinhar as idades ou que cada um tem no bolso, ou em revelar segredos e 1000 outras coisas de igual importância. Tem reuniões que se fazem nas casas, né? Ainda se fazem, que é muito comum, onde você fica, se tem um espírito aí mesmo, então, o que eu tenho no bolso esquerdo? Então, qual é a minha idade? Então, você sabe o que aconteceu entre ela e eu? E o que eu fiz ontem? O que eu fiz semana passada? Eu tenho esse tipo, todo tipo de pergunta. Erasto, lá no Livro dos Médiuns, ele faz uma colocação que é fantástica. Ele fala assim, pergunte a uma pedra e ela responderá. O que ele está dizendo com isso? Que onde nós fizermos uma pergunta, vai ter sempre um desencarnado que vai responder de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. É isso que faz. As pessoas vão buscar, vão nessas reuniões, eles vão ouvir aquilo que querem e não aquilo que precisam. Essa é a situação, essa é a característica principal de uma comunicação frívola. O simples bom senso nos diz que os espíritos elevados não comparecem a reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os autores. Composta por pessoas com interesses fúteis e pessoais, participação exclusiva de espíritos levianos, imprudentes, zombeteiros e brincalhões. Sintonia fluídica. Aqui é simplesmente o padrão vibratório que se afiniza. Então, para sair desse padrão vibratório, nós precisamos nos elevar. Como? Orações, prece, sintonia. Aí nós vamos atraindo os benfeitores e os outros se afastarão porque não mais sintonizam conosco. Eles já não conseguem acessar a nós e aí fica difícil a comunicação para eles. A verdade é o que menos os preocupa e por isso sentem um malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e às vezes a presunção de acreditar
nas suas palavras. Se divertem com a incredulidade dos participantes. Então, são aqueles que vão dizer, olha, faça isso, faz aquilo. Se você ficar, olha, vai lá, rosa branca, põe um copo de sal embaixo da cama, olha, vai lá, uma ferradura atrás da porta, põe um pé de coelho lá no seu chaveiro, usa camisa branca de sexta-feira, usa isso aqui. Então, eles criam essas situações vexatórias e vergonhosas e que muitas vezes se tornam um misticismo. E isso acaba sendo divulgado, como nós temos até hoje, muitas dessas pseudo-verdades, exatamente por causa dessas crendices, exatamente por causa dessas tradições sem nenhum fundamento de esclarecimento. As comunicações sérias, aí nós podemos ver, nós temos em cima, né, o rapazinho de gravata preta, ele seria o médium encarregado ali da palavra, né, do amigo espiritual que vai participar conosco. De frente com ele, na outra ponta da mesa, estaria aquilo que comumente nós chamamos de médium de sustentação, onde ele vai ficar ali em prece e orações, dando a sustentação necessária ao trabalho. Os nossos companheiros aqui representados de brancos com esse facho de luz mostram a ligação espiritual com o plano superior, onde nós estamos conectados com o Cristo. E os encarnados aí no estudo sério. Muitas casas ainda adotam esse sistema da mesa. A mesa não é que a mesa é obrigatória, é por uma questão de comodidade, onde os médiuns podem pôr os óculos, podem colocar ali os livros, o evangelho que está em estudo. E temos também a corrente externa, porque às vezes a mesa, vamos em torno da mesa, não cabe todos. Então, ficam essa chamada corrente externa, que também são médiuns. Sim, são médiuns de psicofonia, são orientadores, dialogadores, que esses que estão sentados, por exemplo, se cada um dos médiuns que está sentado aqui à mesa for dar a comunicação, os que estão sentados podem trabalhar como dialogadores, como doutrinadores, como orientadores aí das comunicações que estão sendo recebidas. As comunicações sérias são as que tratam de assuntos sérios e de maneira ponderada. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Sim, não é porque é séria que significa que sabem tudo. Não é porque é sério que todos ali são perfeitos, que todos estão afinados. Não. O objetivo é servir. O objetivo é se melhorar. O objetivo é se instruir. Então, não sabemos tudo, mas muitas vezes podemos. Um médium sério pode se enganar. O Emmanuel disse que, em alguns casos, o Chico se enganou e a correção foi feita. O próprio André Luiz, no livro Libertação, ele fala de uma segunda morte. Em se tratando do espírito, ele fala de uma segunda morte. E ali foi claramente que ele se equivocou, porque nós sabemos que não existe. O perispírito, ele é indestrutível. E ele não, ele muda a sua forma, a sua composição, mas o perispírito ele é indestrutível, ele vai nos acompanhar até a esfera crística. Mas o André Luiz, ele se enganou. O André Luiz é um aprendiz no mundo espiritual. Então, ele também tem dificuldade. E, às vezes, o espírito fala uma coisa, o médium entende outra. E nem sempre dá tempo de corrigir ali na hora. Por isso, a importância da avaliação. Mas aqui não existe má fé. Foi simplesmente um engano, foi simplesmente um equívoco devido às circunstâncias. Por isso, a equipe é necessária para essas correções. Uma reunião séria é por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam que submetamos todas as comunicações ao controle da razão
e da mais rigorosa lógica. É, pois, necessário distinguir as comunicações verdadeiras das sérias, distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente sérias. As falsas são provocadas por espíritos pseudo-sábios ou presunçosos, que procuram conseguir prevalecência das más falsas ideias e do mais absurdo sistema, e, para melhor serem acreditados, se utilizam de nomes respeitáveis, apóstolos, santos, etc. Como nós dissemos, mais uma vez citando a pandemia, em alguns dos vários grupos em que nós estamos, teve uma fase que tinha uma comunicação do espírito Ananeri, que todos conhecemos por ser um espírito sério. Aí a comunicação foi ditada num centro em Portugal, mas tinha relação, a mensagem era para o Brasil, como os brasileiros deviam se portar. E quando chegou até mim, eu falei, gente, vamos parar com isso. Se a mensagem era para o Brasil não tem centro espírita, o Brasil não tem médiuns, será que uma mensagem enviada para o Brasil tinha que ser ditada em Portugal? Então, os espíritos se aproveitam desses momentos de desequilíbrio, de desarmonia, de invigilância para espalhar essas falsas comunicações. Mas o sentido, mas ele fala com coerência. Lá fala que nós precisamos mudar, que o Brasil tinha muita corrupção, que muita violência, muita droga, muito isso, muito aquilo. Tá, mas isso todos nós sabemos. Agora, qual era o centro espírita? Quem eram os médiuns? Como era a condição moral desses médiuns? Qual era o objetivo dessa reunião? E quem foi que trouxe essa comunicação? E por que lá? Então, por si só, por isso, essa importância, esse crivo da razão. Chegou em você, procure primeiro saber se é o tal do fake. Hoje existem vários canais disponibilizados para você saber se é verdadeiro ou não. Então, na dúvida, não passe adiante, exatamente para que nós não alimentemos o ego e desses espíritos que ainda se comprazem em prejudicar a nós que aqui caminhamos na busca da evolução. Importa considerar que nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, estes se comunicam com o que lhes são semelhantes. Ou seja, na doutrina espírita, nós compreendemos perfeitamente a palavra sintonia e sintonia fluídica. Paulo de Tarso, quando diz que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, sim, é de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Se você está pensando em tomar um vinho, em tomar uma cerveja, imagine o tanto de espírito que estão te influenciando para você parar no primeiro bar. Da mesma forma que se você estiver pensando, nossa, eu vou passar lá no União, eu vou passar lá porque tem reunião, eu vou passar lá para fazer uma prece, fazer uma vibração e tomar um passe. Imagine também quantos irmãos estão esperando essa oportunidade que você vai oferecer a eles de serem ajudados, auxiliados, socorridos e atendidos em suas necessidades. Então, em todos os lugares, nós estamos colaborando. As comunicações sérias têm esse fundamento de auxiliar e de amparar. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram. O ensino atinge o limite de conhecimento do espírito, nada além. Então, por isso nós temos a creche, por isso nós temos o ensino médio, você tem o ensino fundamental,
você tem a faculdade, universidade, você tem a pós-graduação, você tem a especialização. Então, a mesma coisa são o espírito. É de acordo com a nossa necessidade. Você não vai chegar numa obra onde está sendo elevado, onde está sendo construído um edifício ou uma casa e vai ficar ali falando de medicina. Você não vai ali ficar falando de floricultura. Você tem que falar de algo que não que eles não possam ouvir. Eles vão ouvir, mas não é esse o objetivo do que está ali. Então, eu vou falando, é semear em terreno não próprio. É a mesma coisa, é essa a mensagem da parábola do semeador. Semear as que os passarinhos comeram, a que ficou no meio do espinho, a que caiu no meio das pedras. Então, são essas comunicações. Se não falarmos para quem precisa e para quem tem condições de absorver e passar adiante, nós estamos desperdiçando a oportunidade e principalmente desperdiçando e usando o tempo de vida das criaturas. Enquanto isso, muitos estão deixando de ser atendidos. É a mesma coisa que vamos mandar uma ambulância lá na casa do Valdir para ele vir para o hospital. Então vai o médico, vai o motorista, vai a enfermeira, aí chega lá, o Sebastião mandou vir te buscar. Não, mas eu não estou doente, eu não quero ir para o hospital, não estou doente. Não, eu não preciso. Não, mas o Sebastião mandou vir te buscar. Não, mas eu não quero ir, eu não preciso ir. Enquanto fica lá essa discussão, ele não quer, porque ele nem sabia, foi eu que achei que ele queria, que ele precisava, muitos outros que verdadeiramente precisam do socorro e do auxílio não estão recebendo. Por quê? Porque o recurso está sendo mal utilizado. Essas reuniões são dirigidas no plano espiritual por espíritos esclarecidos, que definem uma programação de trabalhos, às vezes francamente percebida pelos integrantes reencarnados. É comum a manifestação de benfeitores espirituais que comparecem para prestar orientações e esclarecimento aos encarnados, bem como acompanhar e auxiliar os sofredores encarnados e desencarnados. Então, o que ele está dizendo? São oportunidades que os benfeitores, os nossos benfeitores pessoais, a cúpula, a direção espiritual das casas, o dirigente espiritual do trabalho, aproveita exatamente para direcionar, para esclarecer, para iluminar, para que nós possamos absorver, aí mudar a nossa concepção, orientando os rumos da nossa encarnação. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseveram, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertir os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, de mais ainda talvez necessitemos para julgar os espíritos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo dessa forma: o juiz ele precisa conhecer a lei para ele fazer um julgamento imparcial. E ele tem que se ater à lei. Não é o que ele acha. O juiz não tem achismo. Ele tem que interpretar a lei para que o trabalho possa ser bem feito. É este o seu objetivo. Então, é dessa forma que nós devemos agir também em relação aos espíritos. À medida que nós vamos trabalhando, nós saímos da insegurança, nós saímos do receio para a experiência. Nós vamos adquirindo com a experiência melhor capacidade de servir, melhor capacidade de amparar, de socorrer, saber o momento de falar, saber o momento de calar. Não é pela quantidade de palavras que o espírito vai ser socorrido,
é pelo aquilo que o seu coração está pedindo, qual é a razão dele ali estar. E nós também, porque nós aprendemos com os espíritos, ajudando e auxiliando, nós também estamos nos instruindo através dessas comunicações instrutivas. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Por isso, as casas espíritas têm cursos, por isso, têm reuniões de trabalho, por isso, têm os cursos regulares, por isso, tem esse contato, para que possamos receber informação e conhecimento. Mas não é a teoria, tem que ver como colocar esse conhecimento em prática. Não é abrir a cabeça das pessoas e colocar livro dos espíritos, livro dos médios, evangelho, a Gênese, céu e inferno, obras póstumas. Não, é preciso mostrar, você aprendeu então que mediunidade é socorro e auxílio? Então agora você vai ingressar uma equipe onde você vai usar a sua mediunidade, que você pediu, que você implorou no mundo espiritual para que fosse a sua ferramenta de trabalho, para você reparar os erros e as suas imperfeições, as faltas cometidas num pretérito. Então, ninguém sabe tudo. E como nós estamos aprendendo todos os dias, então nós estamos nos educando todos os dias para melhor servir. A questão da identidade dos espíritos é complexa, exigindo bom senso e sólido conhecimento espírita, senão de outras áreas do saber humano, sobretudo no que diz respeito às comunicações dos espíritos. Casa espírita, direção de doutrina numa casa espírita, é como se fosse o maestro de uma orquestra. O que é uma orquestra? Você tem vários instrumentos. Cada músico vai com o seu instrumento, com a sua partitura. O maestro, ele coloca cada um no melhor lugar, onde ele vai tirar o melhor som, aquele que mais se harmoniza, aquele que mais se afina com aqueles instrumentos que estão lá. Senão, e ele rege a todos. Então, cada um toca o seu instrumento ao mesmo tempo, mas sempre sob a orientação segura do maestro. Assim somos nós, nas comunicações e numa equipe mediúnica. O dirigente espiritual desencarnado, ele rege a equipe espiritual desencarnada e os encarnados. Controla, o mentor espiritual controla os trabalhadores encarnados e os espíritos que vão dar as comunicações. Então, não é improviso, não é por acaso, não é porque foi esse médium, aquele outro, porque foi esse espírito, aquele. Tudo tem uma disciplina, tudo tem uma organização, tudo obedece ao respeito ao universo, que é a harmonia do qual nós estamos inseridos. Devemos rejeitar tudo que não nos parece aproveitável, benéfico, lógico e de bom senso. Melhor é repelir 10 verdades, uma só teoria errônea. Então, é assim, mas olha, entre Kardec e o Sebastião, vamos ficar com Kardec. Entre Emmanuel e a Cris, vamos ficar com Emmanuel. Entre a Joana de Ângeles e a Luzinete, vamos ficar com a Joana de Ângeles. Mas só porque são desencarnados? Não, é porque eles têm mais conhecimento do que nós. Eles têm mais acesso às informações. Eles já estão mais adiantados do que nós. Por mais boa vontade que tenhamos, nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos nos aperfeiçoando. Então, nós não somos donos da verdade, mas Jesus disse que a verdade nos esclarecerá, nos iluminará. E é isso que nós estamos buscando através do estudo, da dedicação e da disciplina. É importante analisarmos esses esclarecimentos de Allan Kardec para compreendermos um fato extremamente importante em nossas reuniões mediúnicas.
o ambiente espiritual de uma reunião é definido pelo somatório dos ambientes íntimos de cada participante, o qual será responsável por atrair espíritos que sintonizam com esse mesmo ambiente. Então, eu vou discutir em casa com a mulher, com os filhos, porque eu tenho que ir para a casa espírita, que eu tenho que trabalhar. Eu vou discutir com o chefe, porque eu tenho uma reunião mediúnica hoje. Vou discutir no trânsito, porque o trânsito está devagar e eu preciso chegar logo na reunião. Então, é o que ele estava... A mesma coisa, aquela outra criatura que saiu de casa cedo, está com fome, chorou, está passando por um problema difícil, particular, pessoal. Quando reúne a equipe, cada um está em um processo, cada um está no seu momento. Por isso a importância da harmonização, para que todos possam entrar na mesma sintonia. É como se nós estivéssemos ali, cada um sendo o instrumento que está sendo afinado, para na hora que o maestro assumir, aí todos nós estejamos prontos para fornecer aquilo que vai fazer o que é necessário, no socorro e no auxílio dos nossos irmãos. Outro aspecto importante a ser considerado é que, na atualidade, são comuns as reuniões de atendimento e socorro aos desencarnados, sendo o meio de comunicação mais comum o que conhecemos por psicofonia, a palavra, o aparelho vocal, que é o que melhor se presta ao pronto esclarecimento dos espíritos comunicantes. Sim, hoje nós já não temos a necessidade das mesas girantes, da caneta presa na cestinha ou lá na cadeira. Não, hoje a psicofonia é o meio mais eficiente, mais rápido e mais fácil até de sermos controlados. É como se fosse o pronto-socorro. O atendimento é rápido, o atendimento é eficiente. Só que nós acolhemos, consolamos, confortamos e passamos adiante. Aí os benfeitores espirituais é que vão conduzir. Então, essa é a melhor maneira de ajudar, de atender, porque as pessoas, quando estão com dor, mesmo os desencarnados, porque eles têm dor, têm frio, têm fome, têm sede, têm saudade, não entendem o que aconteceu, não sabem que morreu. Então, a melhor maneira de ajudá-los é atendê-los naquele momento, e não é falando que ele morreu. Primeiro, atenda a necessidade dele. Está com fome? Oferece a ele o que ele quer comer. Está com frio? Oferece uma manta, um cobertor. Depois nós vamos conversar. Não tem necessidade nenhuma de dizer para ele que ele morreu. Acolha e deixe que a espiritualidade se encarregará de atender no devido momento. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser indiferente à individualidade deles, suas qualidades nunca. Então, não importa se o espírito está usando, como dissemos, o nome de Judas Tadeu, de Nossa Senhora das Graças, se está usando o nome do cura de Arnes, se está usando de Cáritas, não importa. O nome não importa, mas as qualidades sim. O que eles estão dizendo e qual é o objetivo, é isso que nós temos que preocupar. Não com reputação, mas com consciência, porque os espíritos, como dissemos, por mais elevados que sejam, não tem nenhum interesse em ficar esfregando na nossa cara conhecimento e informação. Nós precisamos, sim, de recursos e de mecanismos que nos ajudem a nos tornarmos criaturas melhores. As reuniões mediúnicas, assinala Kardec, são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e dos seus habitantes, e também para incentivar o estudo e o esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observações em comum. Para obter bons resultados, devem funcionar como um todo coletivo e serem realizadas sob condições especiais de controle. Por isso que não é porque a pessoa chegou agora na casa espírita que vai ser colocado para trabalhar. Não é porque a pessoa tem mediunidade que vai colocar ele para trazer comunicação. Não é porque a pessoa é agradecida ao centro que ele vai ser um ótimo trabalhador. Tudo exige disciplina, tudo existe coerência, tudo exige de nós instrução. Por isso que nós temos dirigentes de departamentos, dirigentes de reuniões, por isso que é necessário que nós conheçamos disciplina. Só que não podemos ser só disciplina. Se nós formos muitos disciplinadores, nós vamos esquecer a caridade. Se formos muito caridosos, corremos o risco de esquecer a disciplina. E aí está, na nossa
no nosso próximo encontro, dia 13 de dezembro, porque originalmente seria dia 15 de novembro. Só que dia 15 de novembro, se não me falha a memória, é isso mesmo, é uma segunda-feira. E como agora, com a liberação aí, maioria do povo vacinado, o que está acontecendo? Está todo mundo aproveitando para fazer as viagens, visitar famílias, filhos, ir para a praia, para o sítio. Então, o pessoal vai emendar esse feriado. E como o objetivo da aula é instruir, é oferecer conhecimento e informação, então, para que todos tenham acesso a essa informação, num comum acordo com a Cris, então a aula foi passada para o dia 13 de dezembro. É presente de Natal para vocês. E a aula será doutrinação e doutrinador. O que falar? Aqui está mais ou menos só o que seria esse doutrinador e dialogador. Doutrinar é diferente de dialogar. Doutrinar é catequese, é pregação. Você é espírita? Você conhece as obras da codificação? Qual centro você frequentava quando você estava vivo? Você era trabalhador? Você fez uso da mediunidade? Isso é doutrinar. Ah, Jesus não é Deus. Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo não existe, somos nós. Nós somos Espírito Santo porque somos bons. Isso é doutrinar, isso é catequizar, isso é pregação. Dialogar é conversar, é falar alternadamente, manter o entendimento visando a solução do problema. Seja bem-vindo. Não é bom dia ou boa noite, porque nós não sabemos onde o espírito está, em que condições que ele está. Então, seja bem-vindo. O que nós podemos fazer por você? Podemos lhe auxiliar? Onde eu estou? Olha, aqui é uma casa de serviços, onde você pode... Aqui nós procuramos atender às suas necessidades. O que você quer uma água? Ah, não é para você levantar e pegar o jarro lá da mesa. Então, deixa o espírito falar. À medida que o espírito vai falando, você vai vendo qual é a necessidade dele. À medida que ele fala, nós vamos sabendo o que ele precisa e vamos direcionando a conversa. Como Kardec nos ensinou no Livro dos Espíritos. Presta atenção, Kardec às vezes faz uma pergunta já pensando na próxima. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Às vezes temos que ler todo o tópico. Então, doutrinador é aquela pessoa que vai falar de catequese. Foi o que aconteceu com os índios no Brasil, quando chegou aqui, né, as caravelas portuguesas e espanhóis. Catequizar, querer fazer a religião deles aqui uma pregação de acordo, esquecendo-se que os índios têm os seus próprios comandos, né? É preciso respeitar. Então, o diálogo, nós não sabemos se o espírito com quem nós estamos falando, se é evangélico, se ele era católico, se ele era budista, então é preciso respeitar. É isso que nós vamos procurar abordar na nossa